Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos ler e entender um pouco da lição introdutória dada pelo professor Milton Valente no livro Ludus Primus. Logo no início do livro, ele apresenta uma série de comentários que vão trazer as introduções para aquele que deseja estudar a língua latina de forma simples. Ele vai apresentar então alguns conceitos elementares. Então, é uma leitura muito interessante para quem está realmente querendo aprender, querendo estudar a língua latina e pode então aprender um pouco com o professor Milton Valente. Eu já fiz um vídeo falando sobre a coleção que foi relançada, a coleção Ludus, e que agora está em capa dura pela publicação da editora do Centro Dom Bosco. E é interessante fazer essa leitura dessa lição introdutória para aqueles que querem então compreender um pouco das ideias do professor Milton Valente sobre aprender o latim. Então, por isso, nós iremos fazer a leitura e também os comentários conforme iremos lendo a cada parágrafo e a cada parte. Então, lição introdutória. Então, aqui é o início do livro, né? Ele tem aqui a própria prefácio, a apresentação da obra, depois tem o índice e depois nós temos a lição introdutória. Lembrando que esse é o Ludus Primus, né? O primeiro livro da coleção escrito pelo padre Milton Valente, e aqui ele começa então nessa lição introdutória, que é bem interessante para aquele que quer aprender a língua latina. Caríssimos alunos, começais hoje o estudo da língua latina, que é a mãe da nossa língua portuguesa. Entre 100 palavras que pronunciamos, mais de 80 são latinas. O latim foi falado pelos antigos romanos, povo ao qual devemos grande parte da nossa cultura e civilização. Já ouvistes, sem dúvida, falar de Roma, cidade mortal na história do mundo, situada às margens do rio Tibre, na Itália central. Nela viveram grandes homens, cujos nomes talvez vos sejam conhecidos, homens que talvez já tenhais visto representados no teatro ou no cinema. Conhecer este famoso povo, as suas ideias, os seus combates, as suas conquistas, é um dos fins deste curso de latim. Roma não foi sempre uma cidade, como a imaginamos, grande e maravilhosa. Era, de início, apenas um grupo de casas sobre um outeiro. Nem os antigos romanos habitaram sempre em palácios suntuosos, entre o luxo e a ociosidade. A princípio, moravam em casebres muito pobres e viviam em combates contínuos contra vizinhos aguerridos. Durante os primeiros 250 anos de sua existência, no tempo dos reis, os romanos conquistaram um pequeno território ao redor da cidade. Mas depois que se constituiu a República, em 500 a.C., o seu poder estendeu-se rapidamente por toda a península. Nesse período praticaram-se as façanhas heróicas que tornaram os romanos famosos em toda a posteridade. A vez de ler algumas páginas sobre esses heróis, tanto neste livro como nos demais da mesma série. Pelo tempo de César, 100 a 44 a.C., os romanos dominavam todos os países em torno do Mediterrâneo. Finalmente, o seu império se alagou por todo o mundo civilizado, desde a Britânia até o deserto de Saara, desde o Oceano Atlântico até o rio Eufrates. Nunca dantes tão grande número de nações havia sido governado por um único povo. Nunca, no futuro tão grande, parte do mundo civilizado haveria de assim unir-se sob um só governo. É sobre esse povo, nos dias de sua grandeza, que haveis de ouvir e de ler nos anos que dedicardes ao estudo da língua latina. Por que estudamos latim? Questionamento muito interessante. O latim ajudar-vos-á a conhecer as línguas românicas. Esse é o primeiro tópico, né? O latim recebeu o seu nome de Latium, pequeno território ao sul do Tibre, onde Roma estava situada. Quando os romanos começaram as suas conquistas, espalharam a sua língua não só na Itália, mas também na França, Espanha e outros países do Mediterrâneo.
Todas as línguas faladas sofrem contínuas mudanças. O português que falamos hoje não é o mesmo que falaram os nossos avós há 600 anos. Expressões novas, palavras estrangeiras, termos científicos introduzem-se continuamente em nossa língua. Assim, o latim falado em diversos países sofreu muitas mudanças no decorrer dos séculos e se tornou francês na França, italiano na Itália, espanhol na Espanha, português em Portugal, romeno na Romênia. Por isso, a Millet, sábio filólogo francês, afirma com razão: para quem sabe latim, o italiano, o espanhol, o português e o francês são já semifamiliares. O conhecimento das palavras latinas não só vos fará entender a significação de muitas palavras portuguesas que antes ignoráveis, senão também vos fará apreciar melhor o verdadeiro sentido de muitas que antes conheceis. Se adquirirdes agora o hábito de perseguir até a sua origem latina qualquer palavra nova que encontrardes na leitura, descortinareis sempre novos horizontes no conhecimento da nossa própria língua, e adquirireis um domínio sempre maior de expressão que vos será de suma utilidade mais tarde, porque melhorar o vosso português é melhorar a vossa eficiência em qualquer profissão. Além disso, o latim vos fará compreender nomes, citações, referências que se encontram a cada passo em todos os autores da nossa literatura. Impossível é apreciar a fundo os grandes escritores da nossa língua sem conhecimento de latim. Aqui o segundo tópico, porque aprendeu latim. O latim ajudar-vos a conhecer o inglês. A Inglaterra também foi conquistada pelos romanos, e os seus habitantes aprenderam dos conquistadores muitas palavras que usam ainda hoje. Das 20.000 palavras mais frequentes na língua inglesa atual, cerca de 10.400 são de origem latina, 5.400 vieram do anglo-saxão e 2.200 do grego. Isso quer dizer que mais da metade das palavras inglesas de uso corrente é derivada do latim. Dessa forma, o latim vive hoje na linguagem de milhões de homens dispersos por todo o globo, onde se fala inglês, espanhol, português, italiano e francês. Imensa é, pois, a dívida em que se acha o mundo atual para com a Roma de então. Terceiro tópico, o latim ajudar-vos no estudo das ciências. A ciência jurídica baseia-se no direito romano. Estudar direito romano sem conhecer latim é absurdo. A maioria dos termos da medicina e de todas as ciências naturais é de origem latina, e decorar esses termos sem lhes penetrar a força íntima não é digno de um ser racional e muito menos de um cientista. Por isso, costumava dizer Carlos de Laet, admitindo aos cursos superiores moços não devidamente preparados em letras clássicas, seria criar não médicos, mas curandeiros, ainda que peritos, não jurisconsultos, mas rábulas, não engenheiros ou arquitetos, mas simples mestres de obras. Mas o maior bem que vos ministra o latim é a sólida formação preparatória para a ciência. O que o ensino do latim pretende em nosso curso é ainda aguçar a vossa inteligência, é fortalecer a vossa vontade, é desenvolver o vosso espírito para, quando chegardes aos complexos problemas de ciência, poderdes observar, raciocinar, discutir, julgar com critério e emitir com clareza a vossa opinião. Assim formados, estareis aptos para seguir nas universidades os professores de qualquer ciência em suas pesquisas e lucubrações. A maioria de vós tem apenas 11 ou 12 anos, porque o Ludus ele é escrito para crianças desse período da escola secundária. Pelo exame de admissão, revelastes boa memória e suficiente inteligência. Essa inteligência, porém, ainda está no estado primitivo, é pedra preciosa, mas necessita de lapidação.
É aço, talvez, de primeira qualidade, mas este aço deve ser malhado, afiado, aguçado como lâmina, para dar inteligência aguda, penetrante e sagaz. É justamente esse o ofício do latim. Uma oração latina, por pequena que seja, obriga-vos a pensar, a concentrar-vos, e isso por duas razões. Primeira, a colocação das palavras na frase latina obedece mais a leis lógicas e retóricas do que a leis sintáticas. Segunda, por ser o latim língua sintética, as desinências dos substantivos, adjetivos, pronomes e verbos indicam a função da palavra na frase e constituindo essa peculiaridade para o espírito volúvel e ligeiro uma barreira que antes deve ser tomada. Obriga-vos ela a comparar palavra com palavra, a ponderar terminação por terminação, a concatenar termo com termo. Esse é o trabalho que afia o aço, que lapida o precioso diamante da inteligência. Estudai, pois, caríssimos alunos, com amor a vossa lição diária de latim, certos de que trilhais o caminho de grandes realizações no futuro. Como estudar a lição de latim? Caro aluno, agora me dirijo a ti em pessoa, porque chegamos a uma questão mais íntima. O que te vou dizer, digo-te como amigo que visa o teu progresso. Tem sempre ante os olhos que solidez no estudo significa sucesso. Bom êxito no latim requer domínio de cada passo, mais do que em outras matérias. Cada lição é aqui o fundamento da lição futura. Só compreenderá o todo quem lhe penetrar as diferentes partes. É, pois, necessário traçar um plano, seguir um método. O general que deseja conquistar uma fortaleza não a agride cegamente, mas estuda, em todas as suas minúcias, um plano de ataque e executa-o com firmeza e constância. Deves conquistar a fortaleza do latim. Qual o plano? Qual o método de ataque? Ouve-o. O primeiro, antes da aula. Nunca deves entrar na aula de latim sem ter lido antes a lição que vai ser explicada pelo professor. Lê o trecho latino e procura por ti mesmo descobrir-lhe o sentido. Às vezes a significação das frases te será clara, outras, porém, não. As dificuldades em captar a ideia da sentença latina provém de três fontes: palavras novas, formas novas, empregos novos. A. Palavras novas. Ao encontrares uma palavra que não entendes, procura descobrir-lhe a significação por ti mesmo, sem verificá-la antes no vocabulário. Muitas vezes ser-te-á isto fácil, se a comparares com outras palavras portuguesa ou latina, se atenderes ao sentido geral da frase. Resolver a significação de uma palavra nova pelo contexto é descobrir pelo raciocínio o que ela deve significar, para que o sentido da frase esteja completo. Quando a palavra nova é diversa de qualquer outra palavra latina ou portuguesa e o contexto não te auxilia a descobrir-lhe o significado, recorre então ao vocabulário. Nunca uses o vocabulário para saber a significação de um vocábulo antes que tenhas feito razoável esforço para descobri-la independentemente. B. Formas novas. A segunda dificuldade que encontrarás em descobrir o conteúdo de uma frase latina provém das formas novas ou desinências. Um dos teus problemas principais em latim será aprender essas desinências e as ideias que elas exprimem, ou, por outra, aprender as declinações e conjugações. Esse problema é tão importante que, na prática, nenhuma frase latina pode ser entendida sem a compreensão das desinências. Pode-se quase dizer que estudar latim é estudar desinências. Acharás no comentário a explicação das desinências novas, que, sucessivamente, segundo o plano bem determinado, ocorrem em cada lição nova. Depois das 7 primeiras lições, deverás repetir e gravar na memória essas desinências, utilizando-te da gramática. Nela encontrarás em uma página o que se acha espaço por muitas páginas no livro de leitura.
Preparei com muita solicitude a nova edição dessa gramática, omitindo assuntos de menor importância, elucidando outros mais amplamente, aperfeiçoando a composição técnica para que pudesses adquirir com facilidade uma vista de conjunto sobre todas as questões. C. Empregos novos. A última dificuldade em penetrar o sentido da frase latina provém dos muitos modos de usar-se uma palavra ou da sintaxe, como se diz em linguagem gramatical. A sintaxe latina é quase a portuguesa. Tudo que já aprendestes em português sobre partes da oração aplica-se ao latim. Apesar disso, os novos empregos podem oferecer, às vezes, certo embaraço, e por isso vêm explicados nos comentários, em conexão com as leituras em que se acham. Ao estudares esses empregos, procura ver se descobres as semelhanças ou diferenças que há entre o latim e o português em tal construção. Durante a aula, aqui é o segundo tópico, onde ele vai tratar sobre como estudar a língua latim, e agora em se tratando durante a aula. Se de tua leitura prévia ficou alguma dúvida, alguma passagem obscura durante a aula, dá particular atenção ao professor quando a explicar. E se depois da explicação ainda te não for claro o ponto, não hesites em expor a tua dificuldade para que o mestre a esclareça. Não deve haver nada no trecho que não entendas ou de que não possas dar a razão. Mas se do estudo particular te não ficou nenhuma dúvida, nem por isso deixes de prestar atenção, porque a aula ajuda a penetrar no âmago das questões e a retê-las na memória, principalmente o comentário que o professor deverá expor de viva voz na aula, escrevendo aquelas frases no quadro negro, a fim de que toda a classe participe de sua explicação. Deve merecer teu cuidado particular. E agora ainda como estudar o latim depois da aula. Os antigos diziam com muita sabedoria: repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudos. Repetir, eis o teu dever depois da aula. Toma o ludus, lê o trecho novamente. Estuda então o vocabulário, considera cada vocábulo como pequena pedra preciosa que deves entesourar. Estuda-o com o lápis na mão e folha de papel ao lado. Cada vocábulo novo, escreva-o para, com o escrever, gravá-lo na memória. Ao lado, escreve-lhe a tradução. Feito isso, toma um cartão, coloca-o sobre o significado português, lê a palavra latina e diz-lhes a significação. Repete o mesmo exercício, colocando o cartão sobre as palavras latinas para adivinhar-lhe o sentido, lendo a palavra portuguesa. Relê vagarosamente o comentário e procura reter o que aí se explica. Traduz então o trecho no melhor português que puderes. Só depois deste exercício preparatório é que deves começar o tema de versão. Aí não se encontra frase que não possas verter, suposto naturalmente que saibas as lições anteriores. Procurar verter a lição 20ª depois de 2 aulas de latim é tão desarrazoado quanto querer vertê-la depois de 20 lições sem ter gravado nenhuma das precedentes. O latim é um edifício perfeito. Não se pode chegar ao 20º pavimento sem passar pelos intermédios. Quem pretendesse entrar pela parte de fora, achando meio de pular do 1º ao 20º andar, arruinar-se-ia na queda. Se queres subir, não te apresses. Entra, sobe andar por andar e em breve te acharás nas alturas. O que, porém, te quero recomendar com todas as veras é que os temas de versão os faças tu mesmo e não os copies de outro. Deves ser um rapaz independente, leal consigo mesmo. Copiar temas pode-o qualquer varredor de rua. Elaborá-los com a força da própria inteligência só é possível ao aluno cônscio de seus deveres. Nada lucrarás com a fraude. A mentira tem pernas curtas. Mais cedo ou mais tarde serás descoberto. E mesmo que o não sejas, o testemunho da consciência te acusará perenemente
de covardia por não teres tido a coragem precisa para vencer as dificuldades de uma versão. Rejeita, pois, com brio qualquer oferta de cola. Combate com o denodo e vencerás. Os frutos da vitória compensar-te-ão sobejamente o esforço empregado. Não penses que te estou propondo coisas irrealizáveis. Não. Poderia citar-te muitos nomes de alunos meus que procederam desta forma na preparação de suas aulas, dando brilhantes provas de inteligência e perseverança, alunos que mais tarde colheram frutos invejáveis em seus estudos universitários. Desde hoje, deves forjar o teu caráter. A tenacidade no estudo é um dos melhores meios. Ela te dará têmpera rija, vontade férrea que te levará a grandes vitórias. Ainda mais, o latim fará de ti um homem culto. Roma não somente conquistou o mundo antigo, mas assimilou toda a cultura dos povos conquistados. A antiga civilização convergiu para Roma. De Roma se irradiou a nova civilização. Estudando latim, tornar-te-ás familiar com o povo que exerceu um dos papéis mais importantes na história do mundo, povo ao qual devemos muitas de nossas leis, de nossos costumes, de nossas ideias, de nossa arte e literatura. Nesta hora de ressurgimento nacional, não podes deixar no ouvido essa fonte de águas vivas para a tua formação completa. Foi no humanismo que se formaram os mestres imortais da língua portuguesa, que foram também grandes figuras da pátria. Por isso, a ti me dirijo, ó jovem brasileiro, a ti que és a esperança da pátria, a ti que de ânimo varonil te armas para as futuras batalhas na arena da vida. Entrega-te com fervor aos estudos humanísticos, porque, além de muitos outros benefícios, te darão eles a agudeza da lógica, o vigor das ideias, a beleza da forma. E aqui ele termina, então, as lições introdutórias e logo começa, então, com a primeira lição aqui, tratando, então, de ensinar a língua latina. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, apenas a leitura dessa parte introdutória, né? O professor Milton Valente ensinando aqui aos seus alunos como estudar o latim através aqui do método Ludus. E é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.